Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e tenho a honra de fazer esse episódio ao lado desses dois caras que eu admiro muito na vida e na minha história com o podcast também. De um lado está ele, Sr. Basso. E aí, Basso? E aí, tudo bem? Eu vim aqui representar os podcasts menores para poder... falar um pouquinho desse filme. Isso é uma piada interna, viu? Muito boa pro sinal. Isso é uma piada interna. E velha pra caramba! Velha pra caramba! Enfim, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, sinto muito. Não dá pra entender mesmo, porque é interno. É isso aí. E essa outra voz que você já ouviu, eu espero que você já conheça, porque é de um outro querido que você ouve também aqui no feed do Perdidos na Estante, mas em um outro programa. Eu tô falando do Lucien, lá do Cabuloso Cast. Oi, Lu, você tá bem? Tô bem, está tudo bem. Vamos hoje falar sobre esse filme maravilhoso, um filme lindo, e ficou muito orgulhoso sempre de dividir espaço com outros podcasts menores, né, Basso? Aham, é isso aí. Exercitando a minha humildade. Muito humilde. Humildão. Muito bem, gente. No episódio de hoje, nós vamos analisar um filme importantíssimo para esse momento da nossa história brasileira, tanto politicamente quanto artisticamente. Esse é um filme que foi lançado ano passado, deu muito o que falar, estourou nas redes, todo mundo foi pro cinema, só não foi que não conseguiu mesmo. E agora ele tá de volta na maior parte dos cinemas brasileiros, porque ele pode ser o próximo filme que vai nos garantir mais Oscars. Sim, eu tô falando de O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, que é protagonizado pelo Wagner Moura. Eu tenho muita coisa pra falar desse filme, mas o motivo dele estar aqui no Perdidos na Estante, além de ser um filmaço obrigatório pra 2026, é que você pode comprar agora mesmo o roteiro dele, disponível em várias lojas de livros, com prefácio do Kleber e pós-fácio do Wagner. O livro tem o mesmo nome do filme, foi publicado pela editora Amarcord. Amarcord, é difícil pronunciar, gente, eu não sei pronunciar isso direito, não. Contando também com vários storyboards, fotos de bastidores, rúbricas e muito mais. Ou seja, é um material muito bom e muito rico para quem estuda cinema ou simplesmente é fã do filme. Nesse episódio, vamos então mergulhar no que o filme nos traz. O cotidiano absurdo e comum que a ditadura militar brasileira nos colocou e entender o papel dos principais personagens dessa história e pensar a história desse filme a partir de um convite de reflexão, de análise do discurso presente no filme. E claro, nós vamos falar um pouquinho também sobre a cultura e história do Recife. Mas antes disso tudo, nós vamos dar uns beijos. E aí, Lucien, você que quase nunca vem aqui no Perdidos, porque você é um pai ingrato, quem que você beija hoje? Eu sou um pai ingrato, ok. Caraca, levei chamada. Bem, por motivos matrimoniais, eu tenho que mandar um beijo pra minha digníssima esposa, porque senão eu apanho e durmo no sofá hoje. E aproveitar também pra mandar, já que eu sou um pai ingrato, né? Então eu tenho que mandar um beijo pro meu filho Benjamin, menino lindo, maravilhoso, e papai te ama muito. Ah, mas aí não vale, porque eles são muito beijáveis mesmo, os dois. Já teve esse prazer também. Vamos ver. Aí não vale. Continua sendo um pai ingrato. Um pai podcasteiro ingrato. Tudo bem, tudo bem. Okay. E você, Basso? Quem que você beija hoje? Assim, eu, ao contrário do Lucien, não tenho nenhuma obrigação matrimonial, então vou mandar um beijo pra Shelly, entendeu?
Eu também beijaria a Shelly, só uma observação. Que gravamos recentemente um episódio muito gostosinho juntos e mandar um beijo pra ela. Não ouve, mas tudo bem, mas fica registrado aqui. Não tem problema, é sempre um bom dia para se mandar um beijo ou beijar a Shelly. Então tá tudo certo. Ela não precisa nem saber. O meu beijo vai lá pro pessoal do Comentaristas de Portal, que é um podcast que tá voltando aí. Eles tiveram um período de férias forçado por problemas de servidor, enfim, vários outros problemas, mas eles estão voltando agora, então bem-vindos novamente à Podosfera Independente Brasileira. Pro Diesel Skate, que deixou um comentário pra gente lá no Spotify, e pra pessoa que cuida do perfil Podosfera BR lá no Instagram. Esses beijos, gente, são porque essas pessoas maravilhosas ouviram um episódio que eu lancei com a Amandinha no final de janeiro. Eles gostaram do episódio, inclusive o episódio sobre Carrie foi muito bem, eu tô muito feliz que vocês gostaram, que vocês ouviram, foi um prazer estudar e produzir aquele episódio, então um beijo pra todo mundo que ouviu e pra quem sempre tem esse cuidado de dar um comentário, falar pra gente que ouve, porque é sobre isso, afinal de contas. Então, sem mais delongas, bora então falar sobre o Agente Secreto. Bem, pessoas, apresentar uma sinopse desse filme sem dar spoilers é um pouco difícil, mas eu vou tentar. Estamos no Recife de 1977, em um Brasil do qual não gostamos de falar ou de nos lembrar, pois era a ditadura militar lá no governo Geisel. É nesse ambiente que conhecemos um homem chamado Marcelo, que está indo para a capital pernambucana e vai morar em um prédio com várias outras pessoas que claramente são entendidas como escórias da sociedade. Não sabemos nada sobre ele, nem sobre essas pessoas. Sobre ele apenas sabemos o seu nome, que ele está viajando há 2 dias para chegar na cidade e que tem um filho pequeno chamado Fernando. Aos poucos, a violência, a paranoia, o passado e o presente de Marcelo nos colocam em um mundo onde o absurdo faz parte do cotidiano. A imprensa trabalha com mensagens codificadas e a criação de lendas urbanas como a perna cabeluda, conhecida lá no Recife, agora no mundo inteiro, tubarões que atacam pessoas, que também é uma coisa bem comum lá no Recife, Lucien que o diga, policiais e matadores que se misturam. Um momento de um Brasil onde ninguém pode realmente confiar em ninguém, embora a maior parte das pessoas precise confiar em alguém para poder sobreviver. Entre eles, a presença sempre onipotente de um agente secreto. É importante avisar que neste episódio vamos falar do filme com spoilers, então eu realmente recomendo que você assista ao filme para entender o que a gente tem a dizer. Afinal, não tem como analisar esse filme sem falar dos acontecimentos dele, gente. Então assista o filme e volte para cá. Minha primeira pergunta para vocês, Basso e Lucien, é sobre o que vocês esperavam do filme Um Agente Secreto a partir do título. Porque é um título curioso, né? E que dá uma sensação pra gente que pode depois você olhar e falar, pera, não era isso que eu tava esperando? E depois de ver o filme, o que vocês acharam dessa escolha de título, O Agente Secreto? Que inclusive eu acho que é por isso que ele tá ganhando tanto prêmio e tá muito bem colocado, tá? Nas premiações, porque é um título realmente chamativo. E aí? Então, essa pergunta, ouvinte, é pra mim, viu? Porque assim, como a gente falou antes, assim, matrimônio não serve pra nada, sabe? A gente vai expor a pessoa mesmo, entendeu? Não quer nem saber. Domênico tá perguntando isso aí porque eu, quando eu vi O Agente Secreto, eu fui assistir o filme sem saber porra nenhuma dele. Eu sabia que se passava na ditadura e eu tinha o pôster do Wagner Moura no orelhão, ligando pras coisas, e ele como um agente secreto. Na minha cabeça... Na minha cabeça, era um filme de agente secreto mesmo, entendeu? Eu falei, poxa, eu acho que a galera vai brincar meio com o tropo, porque, tipo, porra, não tem só espião russo, né, e americano, né? Deve ter uma agência de inteligência brasileira e eles vão brincar com um tropo de agente secreto. Eu pensei, poxa, na ditadura, né? O cara talvez ali tentando arrumar informações pra resistência, alguma coisa assim. E eu podia jurar, cara, que era isso, entendeu? Que
ia ser o Wagner Moura, tá ligado? Tipo, mas My Name is Moura, Wagner Moura, né? Tipo, e ia ser isso, sabe? E aí... Mas eu não sei. E por isso até que eu achei que tava fazendo tanto sucesso lá fora. Eu falei, acho que deve estar brincando com o gênero de filme de espionagem, mas localizando ele aqui no Brasil. E o pessoal acho que deve estar reconhecendo os tropos de Hollywood lá fora, e por isso que deve estar tendo tanto sucesso, né? Mal sabia eu que eu não podia estar mais errado, entendeu? E você, Lucien? Eu saí da sessão com a sensação que Bá saiu me perguntando por que o filme se chamava O Agente Secreto. Acho que foi a coisa que eu mais fiquei matutando, assim, cara, por que o filme se chama O Agente Secreto? Não tem sentido isso. E eu acho que esse filme vai ser estudado nos cursos de cinema à exaustão, porque ele tem muita coisa para ser observada. Então, uma coisa que eu percebi é que quando a gente tem a transição, a montagem desse filme é muito bem feita, né? Então, quando a gente tem a transição ali, que aparece o celular pela primeira vez, que você fala, opa, peraí, o celular não é da década de 70, peraí, não é, quer dizer, não é da década de 70, 80. Então, a gente tá no presente, e aí você vai vendo que tem uma outra narrativa se desenrolando no presente, então eu comecei a ficar com a sensação de que, será que é por isso que o filme se chama Um Agente Secreto? Porque, né, todas essas pessoas, esses depoimentos, essas coisas que a gente até hoje, né, vai colhendo, que são frutos do período da ditadura, né, esses áudios, essas fitas, essas coisas que vão aparecendo, essas ossadas, né, que surgem, documentos e tal, sem querer, são pessoas que secretamente vão nos revelar o que foi a ditadura militar, né, que a gente sabe que a gente vive num tempo muito perigoso, onde tem gente que nega que existiu a ditadura, ou tenta dizer que a ditadura não foi ruim, né, foi pra caçar bandidos e tal. Mas respondendo diretamente à pergunta da Domênica, uma coisa que eu acho muito interessante do perfil do Kleber Mendonça Filho, e aí eu fui ver, né, a biografia dele, a cinebiografia dele, pra ver o que eu tinha assistido, e aí, como sempre bateu o desespero, eu percebi que eu só assisti o Agente Secreto, Bacurau, e eu percebi que eu assisti um documentário dele chamado Recife Frio, que é genial, assim. Se vocês quiserem, depois eu falo um pouco mais sobre esse documentário. Achei por acaso, numa formação de professores. E aí eu fico com uma sensação de que o Kleber, ele sabe contar uma narrativa, porque os filmes dele a gente nunca sabe pra onde vai, entendeu? Você vai assistir, você vai pra onde esse filme? E as coisas vão se desenrolando, os personagens vão surgindo, e você vai... E eu acho que é aquele filme que, diferente do algoritmo da Netflix, né, é o filme que te obriga a prestar atenção. Não dá pra ficar olhando pro celular, porque se você ficar olhando pro celular, acabou. Você vai ter uma outra... Você vai ver uma outra coisa, entendeu? Se você se a gente que assistiu o filme seriamente chega no final se perguntando o que é o Agente Secreto, eu acredito que aquelas pessoas que ficaram olhando pro celular, elas não entenderam mesmo, entendeu? O que é o Agente Secreto, sabe? Sim. Esse comentário que você fez sobre a importância, né, de se assistir esse filme com atenção, foi até tema de uma postagem que eu fiz no Blue Sky quando eu saí da sala de cinema, Lucien, que eu falei que esse filme... Ele é um filme que é importante de ser visto no cinema, se possível, pela experiência de estar no cinema, no sentido de você estar num lugar livre de distrações, ao menos na teoria, né, onde as pessoas estão com esse propósito de assistir o filme, e você não tá com o celular na mão, porque ele tem... Mesmo dentro dele, tem muita coisa que é mostrada, mas não é falada. E aí, se você não está atento ou não tem um conhecimento prévio daquele período, não consegue, enfim, se atentar ali nas nuances, isso se perde. O que eu acho que deixa o filme mais rico, né? Porque, tipicamente, é um daqueles filmes que, com o tempo, a gente vai revisitar e a gente vai pegar mais coisas. E eu perguntei isso pra vocês porque, além, né, de ter esse fato do Basso, eu acho que todo mundo caiu nessa, né? Porque o pôster, nesse sentido, ele é muito feliz de colocar o cara claramente passando uma possível informação. É isso que dá a se entender no pôster, quando na verdade é o contrário, né? Ele tá recebendo uma ajuda. Aquela cena do pôster é ele recebendo uma ajuda, não ele passando uma informação secreta pra alguém. Embora seja também uma informação secreta onde ele está, né? Enfim. Mas é interessante da gente se questionar sobre esse título, porque... dois aspectos. Um, que eu acho que ele permite a gente pensar no caráter da assombração que foi viver na época da ditadura militar, onde ninguém podia confiar em ninguém. Então, o Armando tem que se tornar Marcelo,
cara, quem é Marcelo, né? Quem é Armando? Por que ele tem que mentir o próprio nome? E ele tá lá procurando o nome da mãe dele, que por sorte é um nome muito comum, mas e se não fosse? Né? E se fosse um nome de alguma forma mais importante? Então me passa muito essa sensação também de que ali, além desse aspecto que o Lucien trouxe, de que quando a gente tem, né, dentro da história oral ou dentro da própria história, esse acesso a essas memórias do passado, onde esses registros acabam meio que trabalhando pra gente como um resgate daquele período, então aquelas pessoas, elas acabam se tornando, né, os agentes secretos para o Fernando, né, através daquela pesquisadora, daquela repórter. O Marcelo também ele pode ser visto dentro da história como uma espécie de agente secreto para as outras pessoas, porque ninguém sabe quem ele é. Ou as outras pessoas poderiam ser também agentes secretos para ele, né? Ou, olha a maluquice, né? Quando ele é morto e é recontada ali a história de quem ele é, que ele é um professor corrupto, ele poderia ser entendido como um agente secreto para aquela sociedade de 1977, né? Porque foi colocado ali a morte dele como uma mentira, né? E aí tem todo um papel ali da imprensa, tal, que a gente vai conversar um pouco mais, porque não tem como não falar disso. Mas no início do livro, no prefácio, o Kleber conta que há muitos anos atrás, ele começou a escrever um roteiro chamado O Agente Secreto. E por algum motivo foi um roteiro que não deu certo. Não saiu, não nasceu, empacou. E quando ele começou a escrever essa história, ele virou e falou: essa história chama O Agente Secreto. E eu achei legal isso, porque, né, talvez o título, né, tenha sido realmente um golpe de sorte aí, mas que permite a gente analisar e brisar. E aí fica um convite para vocês lerem o roteiro, né, principalmente pelo prefácio e pelo pós-fácio, que engrandecem muito a obra, né, além de, enfim, permitir a gente ver fotos da época. Pô, pra uma geração mais nova não vai fazer muito sentido um posto de gasolina Esso. Nem pra mim faz muito sentido, mas, pô, eu sei o que é Esso, sabe? Eu entendo a importância daquilo, né? Então, isso é maravilhoso. Mas voltando pro filme, gente, a excelência dele tá do início ao fim. É um filme realmente muito, muito bom. Eu entendo que tem pessoas que não gostaram, eu entendo o desconforto que a gente não ter as respostas para esse filme nos causa, mesmo porque eu acho que esse filme ele é um filme que ele exige que a gente processe ele, sabe? A gente tem que processar, a gente tem que pensar. Ele não vai te entregar tudo, né? E já faz alguns dias que eu e o Basso assistimos esse filme no cinema e eu ainda tô digerindo e processando a cena de abertura. Porque, basicamente, tudo daquele período e da proposta da história que tá sendo contada pra gente tá naquela cena de abertura. O que vocês destacam dessa cena? O que ela representou pra vocês? Cara... Difícil, né? Não, então, eu não sei por que falar, porque, por que parece, não tava pensando muito na gente tava pensando muito nos gringos, né, que tá assistindo esse filme. Porque eu fico imaginando, pra um gringo que não sabe da história do Brasil, você não consegue entender qual que é a tensão, o desespero que aquela cena causa quando o cara tá no posto de gasolina em 77 e decide ir para o policial e começa a revistar o carro do cara. Porque, assim, é uma cena, cara, que pra gente que sabe que ela é extremamente tensa. Porque você sabe que qualquer deslize pode resultar, tipo, no cara ser morto ali, né? Claro que a gente não acha que o Wagner Moura vai ser morto no início do filme, porque ele é o protagonista, mas sofreu uma violência ou de alguma merda, mas assim, tipo, desperta 1 milhão de gatilhos, né, aquela cena. Eu acho que talvez o pessoal entenda um pouco porque é um policial investigando, né, e aí a gente, né, acho que em todo lugar tem uma desconfiança saudável da polícia, né, mas considerando que é 77, o negócio vai pra 10ª potência. Então, assim, eu acho que essa parte, acho que é muito difícil o pessoal entender o porquê que aquela cena é tão tensa. Talvez o pessoal fique meio, cara, não tô entendendo, por que tá esse clima todo, né? E por outro lado também, a coisa do cara estirado lá, morto, coberto, não sei
me pareceu, pelo menos, tá? Que depois você me assistiu o filme, que o Marcelo Armando, ele olhou pra aquele cara e ele falou, aquele pode ser meu futuro, né? E depois é o futuro dele verdade. mesmo, né? Porque Sim. quando você vê a notícia no jornal, que aliás, é dado de uma maneira completamente displicente no filme, né? É absurdo, cara. Você acha assim, o que será que aconteceu com ele? De repente a mulher passa uma notícia no jornal, professor acusado de corrupção, é morto. Porra, é um negócio assim, se você falou, se você não estiver prestando atenção no celular, você piscou, você perde que o personagem principal morreu, né? E aí, cara, você olha e aí você vê a foto dele da mesma forma, né? É um cara coberto no meio de um monte de gente que ninguém tá ligando muito, coberto com um pedaço de jornal, né? E aí, tipo, mas assim, o cara olha e depois ele tem o pesadelo com aquilo ali, né? Você olha e fala assim, cara, ele sabe, aquele ali é o meu futuro, né? Eu vou acabar morto debaixo de um pacote de jornal, entendeu? Só pra me cobrir, a única coisa que vai me garantir algum tipo de dignidade, e é isso, né? Mas e não só muito ele, forte, né? cara. O cara que tá caçando ele também, né? Quando ele é morto, ele é um corpo morto Bob. no chão que é coberto. Isso. Entendeu? É uma displicência, né, que tá falando muito, diz muito aquela cena sobre o momento atual do Brasil, que é falar, meu irmão, na vida de qualquer um não vale nada, entendeu? Exatamente. Exatamente. É uma coisa cotidiana. Eu concordo muito com o que o Basso tá falando, mas eu acho que como a Dor perguntou sobre a questão do que me impactou nessa cena, não é impactou na verdade, mas assim, aquele corpo no chão, assim que o Wagner Moura chega, né, o personagem dele, o Marcelo, encosta, e aí surge aquela figura pitoresca do cara que tá lá no posto, tem um cadáver lá, e o cara não tá nem aí, morreu aí, né, e eu tô aqui, tu acredita que eu tenho que ainda trabalhar com esse mau cheiro, esse não sei o quê, e aí chega a Polícia Rodoviária Federal, e imediatamente o cara do posto fala, é aquilo que o Basso falou, né, tipo, pra uma pessoa que não entende um pouco da nossa realidade, eu acho que passa meio despercebido, mas quando a Polícia Federal chega, em nenhum momento, não sei porquê, eu achei que eles iam cuidar do corpo, sabe? Eu achei que alguma coisa ia levar diretamente pro Wagner Moura. Tanto é que, assim que o policial chega, a primeira coisa que o Marcelo vê é a mancha de sangue na roupa do policial federal. Na primeira coisa que ele vê, né? Então, você já mostra que é o diretor deixando claro pra gente que todas as instâncias trabalham para a ditadura, entendeu? Então, tipo assim, o que é que esse cara tava fazendo antes de chegar ali, que ele tem uma mancha de sangue na roupa dele, sabe? E, novamente, ele tá com uma mancha de sangue na roupa dele, você vê que ele não tá nem aí, sabe? É pra você ver que tudo é, como o Basso falou, toda a cena é pra construir pra gente que todas as vidas são descartáveis, entendeu? Tipo assim, é o diretor / roteirista dizendo pra gente, olha, ninguém tá seguro nesse filme, qualquer pessoa pode morrer, porque qualquer um é vítima dentro desse sistema, não tem inocente, ninguém é inocente dentro desse sistema, nem mesmo o personagem do Wagner Moura, ele é inocente, sabe? Isso é interessante, ele também é um personagem que tem camadas, né, e tal. Então é muito curioso como, pra mim, a construção inicial dessa cena, ela chama muita atenção, esse corpo tirado no chão, como o Basso falou, ele é uma prévia do que o personagem Wagner Moura vê de si, tanto é que mais na frente ele vai ter um pesadelo, ele vai rememorar essa cena, né? Essa cena vai voltar no pesadelo que ele tem, e ao mesmo tempo é um recado pra gente dizendo assim, ó, ninguém tá seguro e as vidas não tem nenhuma importância, né? Porque o cara do posto tá lá, ele não dá a mínima, muito pelo contrário, ele tá achando ruim, que ele foi jogado lá e ele tá tendo que trabalhar e tem um morto, e o morto tá fedendo, e ele ainda tem que se dar o trabalho de espantar os cachorros, que ainda tem isso, né? Que os cachorros estão se aproximando e ainda tem que se dar o trabalho de espantar esses cachorros. Cara, assim, é pra você entender o que é o retrato do Brasil naquele período. Que detalhe, pra mim, pelo menos, não se diferencia muito, é muito palpável a gente fazer uma analogia com hoje, a gente ter, por exemplo, no Brasil todo, emissoras que exibem programas policiais que mostram cenas de corpos de meio-dia lá, a galera comendo, entendeu? Almoçando, tem sua refeição e tá, o corpo tirado no chão, o repórter narrando uma cena dizendo assim, ó, o fulano tava aqui, morreu e tal, e tá tudo bem, tá tudo ok, e vida que segue, sabe? Só mais uma terça-feira. Faz parte do cotidiano, né, essa violência. E é interessante como essa cena, ao mesmo tempo, ela é tão complexa e ela permite várias interpretações, né? Porque essa personagem, né, do frentista do posto, ele me pega porque o Wagner chega e ele vê o corpo e ele quer ir embora. Aí o cara fala pra ele, não, abastece aqui. Claramente, pra mim, mostra uma ideia de, muito bom, cara, eu tenho meta pra cumprir, entendeu? Alguém tem que abastecer. E depois a gente vê mesmo, né,
quando vem aquele outro carro, e pra mim foi um momento de tensão, porque o carro tá vindo em direção ao corpo, e eu pensei, nossa, talvez seja tão comum que ele simplesmente passe por cima do corpo e dane-se, sabe? Porque tava tão naturalizado aquela situação toda, e uma morte terça-feira e ok. E não, aí ele vê os policiais e vai embora. E fica claro que a família lá, né, que tava pulando o carnaval, que tem que abastecer o carro, foi embora porque viram os policiais conversando com o outro cara, né? Não é por causa do corpo, é por causa da polícia que eles saíram. E tudo ali é muito bem construído, porque o frentista depois fala pra ele, pô, mataram, tá aí, mas ao mesmo tempo, o que esse cara vai fazer? Ele é um trabalhador, ele não tem opção mesmo de ir embora. Mas, ao mesmo tempo que ele tá pistola, porque ele tem que tirar os cachorros do corpo, ele se importa ao ponto de tirar os cachorros do corpo. Entende como é muito complexo isso? Porque ele poderia simplesmente falar, deixa os cachorros levar esse corpo aí e foda-se, com perdão do português claro aqui, né? Já que a polícia não vai ligar, ninguém vai ligar, foda-se. Isso não é um problema meu, eu não conheço a pessoa, por que eu tenho que tomar conta? Não, mas ele se importa. Ele ainda faz o que é possível dentro daquela situação de manter a integridade daquele corpo, porque em algum momento aquilo vai ser resolvido. E aí quando tem, só pra fechar, né, as camadas de tudo, eu fico pensando, eu comentei isso com o Basso quando a gente saiu do cinema, eu falei, não tem a menor chance de alguém que não é latino-americano entender esse filme, sem estudar muito. Não tem como. E se a gente pegar só essa cena, depois a construção da frase, né? O policial falando pra ele, documento e sua carteira, né? Enfim, documento do carro do senhor e tal, ele desce do carro, ele, por que eu tenho que descer? Isso, os americaners entendem muito bem, né? Beleza. Mas assim, a cena claramente absurda do cara, eu tô fuçando, eu vou achar alguma coisa pra te pegar aqui, né? O senhor tem arma? E aí, o filme chama agente secreto, e você fala, certeza que ele tem uma arma. Claro que ele tem. E aí, ele não tem arma. E aí o policial vai conversando com ele, e aí o que o policial fala pra ele depois de toda aquela cena tensa que você fala, cara, porque assim, ele poderia matar o Wagner Moura ali e ser um filme do... Você deve estar se perguntando como é que a gente chegou até aqui, e volta, sabe? Poderia ser isso o filme, né? Mas ele fala a seguinte frase pra ele, o senhor não tem uma contribuição pra caixinha de carnaval dos policiais? E aí, o Wagner tira o maço de cigarro dele com 3 cigarros pra dar. Por quê? Porque, meu irmão, se você não tivesse cigarro, você ia estar muito ferrado. E caixinha de carnaval pros policiais, como se fosse uma coisa boa, uma doação boa, sabe? Cara, contribua, né? Porque você acredita na força policial. A gente sabe o que é aquilo, né? A gente sabe o que o policial tá fazendo. Isso é extorsão, né? Isso é extorsão. Simples e clara. Mas de uma forma macia, né? Tá sendo falado como toda extorsão, né? Obviamente, não é nenhuma extorsão. Escuta, eu tô te extorquindo, me pague, né? Não é assim que funciona. Mas eu acho uma cena de abertura espetacular e que realmente coloca a gente nesse universo, né? Que o Kleber convida a gente a estar. E aí a gente tem já as primeiras informações do que o Marcelo tá fazendo. Porque ele fala, eu tô na estrada há 2 dias, né? Eu só quero chegar, enfim, em casa. E a casa que ele vai chegar é a casa da Dona Sebastiana, que de longe é a melhor personagem desse filme. Cara, a Tânia Maria é simplesmente maravilhosa. Por falar na casa, né, da Tânia, da Dona Sebastiana e naquele núcleo de personagens que estão em torno do Marcelo, eu acho que ali fica muito claro como o filme tem uma ideologia bem clara mesmo, assim, o Kleber não esconde, né, a crítica que ele tá fazendo, quem são as pessoas oprimidas, quem são as pessoas que oprimem, e vixe, cara, o Kleber, assim... O Lucien falando da cena do sangue na farda do policial, né? Se tem uma coisa que o Kleber não é nesse filme, é sutil. Nem um pouco. O que talvez explica porque o pessoal lá fora tá gostando tanto, né? Porque, né, o pessoal lá fora tem um nível de interpretação muito raso, assim, né? Se não for uma coisa jogada na tua cara, eles não percebem. Mas o cara, o filme inteiro, ele grita, assim, ele marca check em todas
as características esquerdistas que a galera gosta da direita gosta de zoar, né? Ele dá check em todos, né? Sim, sim. Mas eu acho que não é um filme tão entregue assim, não. Acho que tem muita... Eu entendo o que você tá falando, Basso, e concordo com o que você disse, que... tanto é que, por exemplo, ele faz questão, né? Quando tá na repartição pública, ele faz questão de mostrar a cara do Geisel, ele faz questão, ele para a câmera, mostra pra gente. Por exemplo, eu acho que nisso a montagem é muito boa, porque a montagem ainda exige que a gente faça algumas associações. Por exemplo, ele não explica exatamente, a gente entende, mas ele não explica exatamente como a esposa do Wagner Moura, né, a esposa do Marcelo foi a esposa do Armando, na verdade, né? A esposa do Armando foi morta. Ele não explica, mas a gente consegue fazer a interpretação com base nos elementos que ele vai deixando. Então, tem muita coisa, assim, que eu acho... Eu gosto muito do filme dele por causa disso, que é tipo, desde Bacurau, isso fica muito claro. O roteiro dele, ele não conta uma história linear, entendeu? Tipo, ele vai dando pistas, assim, ele tem uma história pra contar, mas como ele explica os personagens, como ele explica os traumas dos personagens, ele vai soltando assim, velho. Por isso que eu disse, é um filme pra você ficar atento, não é um filme que você possa dar o luxo de ficar olhando pra uma tela, sabe? Não é um filme que você pode... E como vocês disseram lá no começo do programa, é um filme que a gente sai querendo conversar sobre ele, porque tem muita coisa, o próprio título do filme, ele leva a gente a questionar, caraca, mas por que ele chama a gente secretão? Tem muita coisa pra gente discutir, tem muita coisa pra gente... A gente tem vontade de falar sobre esse filme, sabe? Eu acho que é por isso que o filme também tá bombando lá fora, porque dá vontade de conversar sobre ele quando você tem muita coisa. Por exemplo, uma cena bem sutil no começo, vocês vão lembrar, quando o Marcelo pega ali pelos canaviais, né, que ele tá quase chegando no Recife, tem a Laúça, né? E aí a Laúça se aproxima, que aqui, tipo assim, eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu entendo perfeitamente o pavor que ele tem, cara, desde criança, acho que até hoje eu tenho um pavor do Laúça, assim, porque os caras, quando eles estão dentro daquela roupa, eles ficam possuídos, assim, eles ficam diferentes, é muito, muito esquisito. E aí, ele tem um medo daquele cara, você vê que é diferente. Lá na frente, quando ele tem um pesadelo, a gente entende que, de uma certa forma, aquela figura, de algum jeito, tá associado com o assassinato da esposa dele. Então, novamente, esse é um filme panfletário, ele faz questão de dizer que ele é panfletário, ele faz questão de dizer a que veio, mas, por outro lado, o roteiro dele, a construção dos personagens e o que ele fala sobre os personagens, você tem que estar atento pra você entender, porque, tipo assim, como eu disse, se a pessoa não prestou atenção, essa pessoa não vai entender que Armando e Marcelo são a mesma pessoa. Entendeu? Mesmo tendo a cena que ele diz assim, não, eu não sou Marcelo, eu sou Armando. É que nem a moça lá da repartição pública, mas tu não era Marcelo? Como é que você agora é Armando e tal, entendeu? Me fala a verdade, né? Você é Armando, e aí ele fala pra ela, tipo, guarda esse segredo, né? E aí ele sai. Agora, vocês falaram da Fátima, antes da gente mergulhar nessa coisa do carnaval, porque eu acho que o carnaval é uma coisa importante também nessa história, mas vocês comentaram brevemente sobre a Fátima. E a Fátima mesmo, eu acho que ela é uma personagem que é uma personagem que, assim, a gente não sabe como ela morreu. E a gente meio que tenta descobrir, porque... E aí que vem a genialidade do que o filme propõe, no geral, que é trabalhar com a memória, né? Porque o Kleber faz um filme, na verdade, sobre a memória, a ausência da memória e como que a gente lida com isso. Quando ele tá no carro com o Fernando, e o Fernando é uma criança, ele fala, né? O menino pergunta, a mamãe vai voltar? Ele fala, não, filho, sua mãe não vai voltar. Ele pergunta por quê? E ele fala, lembra quando você ficou doente, teve uma febre e tal? A mamãe teve uma febre muito forte, teve pneumonia e ela morreu. É isso que ele fala para o filho. Mas você sabe que aquilo ali é mentira, né? Então, aí olha a loucura, né? Porque aí lá na frente, quando ele tá conversando Mas será? Termina o teu raciocínio. Mas eu passo, será que é mentira no total? Termina o teu raciocínio. Então, eu acho que é feito propositalmente pra gente não saber e desconfiar de tudo, sabe? Eu acho que a morte dela, ela é feita pra gente desconfiar do que tá acontecendo, porque lá na frente o Alexandre, que é o pai da Fátima, né, e o sogro do Marcelo / Armando, ele fala, né, poxa, a Fátima era uma mulher tão saudável, tão forte, e aquilo aconteceu com ela. Imediatamente, um pouco antes, a gente vê ela enfrentando um dos vilões da história. E aí a gente pensa, pô, esse cara tá atrás do Marcelo, né, / Armando, pra matar o Armando. Ele deve ter matado a Fátima. Só que assim,
o que impede a Fátima de realmente ter tido uma pneumonia e ter morrido? Porque assim, gente, o mundo tá cheio de gente saudável que fica doente e morre. Isso acontece. E eu Aí acho eu vou que te explicar o porquê que... Por que eu acho que é isso. Porque é uma coisa que eu falo muito, né, e me repito demais, é que, assim, diferente da realidade, a ficção precisa fazer sentido, né? Na realidade, pessoas morrem aleatoriamente de coisas nada a ver com o que tá acontecendo. No filme, quando o cara coloca que a informação do pai, que ela era forte pra caramba, a informação de que o cara que eles enfrentaram não levava desaforo pra casa, e ele manda matar o Marcelo / Armando só porque ele deu um soco na cara do filho dele. Aquela mulher ter metido o dedo na cara dele e falado tudo, era impossível não ter feito nada. E aí, quais são as chances que, no meio de toda essa situação que a gente tá colocando, de pessoas matando umas às outras por coisa, ela morreu por uma fatalidade do destino, como uma pneumonia, entendeu? Alguém que tinha uma saúde tão forte de ferro daquele jeito, né? Tá. E percebendo o modus operandi do Ginotti, né, que é um dos vilões da história, Ginotti, na verdade ele diz, né, que é o nome dele, você percebe que, tipo assim, quando o Augusto e o Bob são contratados, na negociação fica claro que eles já tinham negociado, às vezes, a gente já se conhece, o senhor sabe como é que funciona, então, ou seja, não foi a primeira vez. E aí tem uma outra questão, um pouco mais à frente, que os dois, isso fica muito claro, eles não executam diretamente, né? Eles geralmente contratam um terceiro para executar o que eles querem. Então eu fiquei pensando, quando o Wagner Moura tem o pesadelo que tá ele, né, a Fátima e o Fernando deitado na cama, os três, né? Você escuta um barulho, você vê a imagem da Laúça. Então uma coisa que eu fiquei pensando é que, bom, muito provavelmente, se o Ginotti mandou o mesmo Bob e o mesmo Augusto matar a Fátima, então isso significa que, se era um modus operandi do como o Ginotti agia, né, e tal, ou seja, se não foi os dois, mas se ele mandou alguém matar, então muito provavelmente esses dois podem ter também, ou quem seja que foi que matou a Fátima, pode ter entrado na casa, disfarçado de Laúça, dado um tiro nela, e ela pode ter ficado em coma, hospitalizada e tal, sabe? Então pode ter sido alguma coisa, tanto é que a cena que você fala do pai delas é assim, não, mas eu senti o contrário, a minha impressão é que ele não concordava com a morte dela, porque ela era uma pessoa saudável, então, ou seja, muito provavelmente ali a gente tá naquela questão de que a gente vai falar um pouco mais à frente, na narrativa que é construída pela imprensa e os fatos, ou seja, deve ter sido divulgado pela imprensa que ela morreu de uma gripe, de um coma, de alguma coisa, mas todo mundo sabia que ela era saudável demais pra morrer e que ela foi assassinada, sabe? Então pode ter sido isso, entendeu? Tá. Gente, eu concordaria com vocês e bateria, assim, no martelo, falar assim, é isso. Não que eu acho que seja impossível ela ter sido morta. Eu acho que o filme propositalmente deixa isso em aberto e a gente que decide. Só que se fosse isso, se a Fátima de fato foi morta por alguém, por que o Armando / Marcelo fica tão surpreso quando descobre que ele tá sendo caçado pra ser morto? Porque ele fica genuinamente assustado quando a Maria Fernanda, lá com outro rapaz, fala pra ele, cara, a gente tem provas de que mandaram 2 pessoas atrás de você aqui. E mais, por que o Alexandre ia estar tão calmo, ou ele teria demorado 2 anos após a morte da mulher e não saiu desse país ainda, não catou o filho e não foi embora? Então, eu concordo com você que, assim, a gente também não tá batendo o martelo que ela foi e é certeza absoluta. Eu tô dizendo que se eu tivesse que apostar, eu achava que era porque, primeiro, se ele tava tão tranquilo e achava que ninguém tava atrás dele, por que ele tava usando outro nome? Bom, ele já Entendeu? tava naquele Ele já sabia esquema, que ele né, de tava, proteção, né? E assim, uma coisa é você saber que, tipo, as pessoas podem te matar, outra você tem a confirmação. A sua cabeça tá a prêmio, né? O choque dele ali, eu falo assim, cara, eu já recebi, eu sabia que isso era possível, mas agora eu tenho a confirmação, né? Porque, ao mesmo tempo, se não fosse uma situação tão perigosa, por que ele tava colocando outro nome? Por que ele tava sendo colocado naquele lugar de proteção daquele jeito? Entendeu? A gente não tem todas as respostas, né? Não tem. E assim, também não acho assim que a gente tem que ficar martelando muito em cima disso, né? Eu acho que faz parte do filme essa questão dessa montagem, do jeito que é feito. Até queria aproveitar e voltar a falar um pouquinho do que o Lucien falou de coisa. Eu não acho que
quando eu falei se o filme, assim, jogar muito algumas coisas na cara, eu não acho ele óbvio. Inclusive, acho que ele tem escolhas estéticas maravilhosas pra contar coisas que eu falei pra Dô, que eu acho que não são uma contagem objetiva e direta, né? O Kleber tem um trabalho muito grande com estética, quando ele coloca tem um curta-metragem dentro do filme, Perna Cabeluda, né? E 1 milhão de referências de linguagem com cinema, tudo. Mas eu acho que o filme deixa claro pra você qual que é a posição política e ideológica dele. Ao marcar muito bem quem são as pessoas aqui que estão do lado certo. E essa galera aí, tipo, que é marginalizada, que é perseguida política, que é... Assim, todo mundo que tá ali são pessoas que não se adequam à sociedade de alguma forma, né? Porque o que o pessoal quer numa ditadura, e assim, que é o fim último, assim, tipo, de um processo capitalista também, é você normalizar o máximo possível a conduta de todo mundo, que daí você vende um produto só pra todo mundo, né? Também. Né? Se todos os corpos forem iguais, eu só faço um molde de calça, né? Se todas as pessoas forem... Entendeu? Sim. Então, assim, a ideia é padronizar mesmo pra controle, pra um monte de coisa. E eu acho que dentro disso a gente tem essa discussão sobre, cara, não é exatamente isso que estão te contando, e eu acho que daí ele monta de um jeito que te gera várias dúvidas sobre várias coisas, né? A história mesmo toda, do jeito que foi, ela vai sendo contada por pedaços, né? E por diversos tipos de registro, né? É jornal, é uma fita encontrada, é um relato pessoal, é um registro público de identidade, de certidão, né? Então, o filme a todo momento tá trabalhando, tipo, diversas fontes de registro de pesquisas que vão te ajudar a montar a história e como, assim, a história do Marcelo Armando pode ser a história de um professor corrupto que foi pego pelos seus comparsas ou um cara perseguido politicamente que só queria viver a vida dele correta. Você tem as diversas outras histórias de Perna Cabeluda foi uma coisa inventada pra disfarçar a coisa da ditadura ou era uma folclore da região? A mulher dele morreu de pneumonia ou foi assassinada, né? Tipo, ele joga muito com a ideia tipo, que com os mesmos fatos, como você tem fragmentos, você não tem a coisa toda, você pode montar eles de uma maneira diferente e chegar em diferentes conclusões, né? Isso que você tá falando é uma coisa maravilhosa da gente pensar, né? Principalmente nessa questão da padronização de corpos, porque o pessoal que tá lá vou chamar de pensão, tá? Da Dona Sebastiana, né? Naquele prédio, é o homem gay, é a mulher trans, é o corpo imigrante, é a mulher que é mãe solo, né? Então, são todas as pessoas que não seguem o padrão do que a sociedade quer, né? São todas pessoas com muitas aspas escória da sociedade, né? E é realmente, assim, tá ali, cara. Não tem segredo. Mas o Basso puxou essa coisa da lenda da perna cabeluda, o Lucien falou também da Laursa, e aí, Lucien, você é um homem de Pernambuco, né? E eu fiquei muito curiosa com a perna cabeluda e eu fui dar uma pesquisada sobre isso. E aí eu fiquei fascinada porque é uma lenda real, sabe? Eu achei que tinha sido inventado pro filme. E aí eu descobri que não. Oxe. Então, aqui Lucien, tem muitas dessas histórias. Por favor, Lucien, nos conte para pessoas que não moram nessa região, não conhecem, eu tô tendo contato, né? Tanto com a Laursa, que é meu caso. Claro, eu entendi que é uma figura ali do carnaval, uma figura regional. Tipo o bate-bola do Rio de Janeiro, né? Isso. Também tem uma coisa parecida. Sim. Assim, beleza, entendo. Não entendo, porque também acho a Laursa bem assustadora, tá? Assim, eu achei estranho, mas vamos lá. Mas conta pra gente um pouquinho aí sobre a lenda da perna cabeluda. Você já conhecia, né? Já. Porque assim, aqui em Recife existem muitas... Vamos lembrar, né, que Recife, é uma cidade que ela foi fruto de engenhos, né, e tal. É formada a partir dos grandes engenhos, né? Então, praticamente Recife, quando você observa a estrutura geográfica de Recife, ela tem toda uma construção, assim, do
interior, né, pra capital, né? Então essas histórias, elas são muito, muito recorrentes aqui. Por exemplo, eu falei pra vocês da Laúça, que eu tenho medo até hoje, porque é um negócio assustador mesmo, que aquela pessoa vestida daquele, juro, gente, é assim, chegou o carnaval, daquele jeito que vocês viram, alguém se veste, você não sabe quem é que tá ali dentro, tem alguém batendo, e essas pessoas vão batendo de porta em porta, pedindo dinheiro, né? A Laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, e você acaba meio se sentindo obrigado a dar o dinheiro, né? Essa é a questão. E aí, eu acho muito interessante, porque assim, querendo ou não, eu não sou do interior, né? Eu nasci realmente em Recife. E em Recife, pelo menos dentro da minha perspectiva, eu nunca tive muito contato com essas lendas, assim. Você escuta, você sabe, a Perna Cabeluda, a Comadre Flozinha, tem várias, assim. Mas aí eu percebi o impacto que essas lendas, né, tem aqui em Recife. Em sala de aula, tinha um aluno meu, Genilson. E aí eu me lembro que a gente tava brincando, porque assim, eu vou contar uma historinha, tá? Colegas professores, não façam isso. Ou façam, não sei. Mas assim, a minha escola tem um nome, eu não vou expor a minha escola, mas a minha escola tem um nome religioso. E aí eu dediquei a minha docência nessa escola a implantar uma lenda urbana nessa escola. Então, qual foi a lenda urbana que eu criei? Que a tal religiosa, ela foi esquartejada e que cada parte dela tá... Desculpa. Que saudável! E que cada parte dela está enterrada em uma sala de aula. Mas ninguém sabe onde está a cabeça e por isso, à noite, ela vaga à procura dessa cabeça que ninguém sabe onde é que tá. E aí eu fiquei, juro pra vocês, tô fazendo uma história sem sacanagem aqui. Juro que isso é 100% real. E aí eu fui contando essa história e os meninos, e um belo dia, ano passado, eu tava escrevendo no quadro e tal, e um menino do nada, a turma que chega nova na escola, tipo, não tinha nenhum aluno do ano passado, dos anos anteriores, e do nada eu escuto o menino cochichando assim, pô, tem uma parte do corpo dela aqui enterrado na sala. Ah, nossa, eu fiquei muito realizado nesse dia, eu saí da sala emocionado, fui pra secretaria, gente, a minha lenda urbana finalmente deu certo. Aí a gestora até brincou comigo, disse assim, olha, se aparecer alguma mãe amanhã, eu já sei que eu vou reclamar. Enfim, mas voltando, por que eu citei esse caso? Porque eu tava brincando com essa história, com essa lenda urbana que eu criei, e esse aluno Genilson, ele tava de boa, assim, rindo, brincando, tará. Não sei em que contexto alguém citou, ou eu falei, da Comadre Flozinha. Não sei. Pra vocês que não sabem, a Comadre Flozinha é uma lenda de uma mulher que ela fica fazendo trança na crina dos cavalos. Então, se você pegar um cavalo que ele tem trança na sua crina, significa que a Comadre Flozinha tá por ali. Quando eu citei a Comadre Flozinha, que eu fiz, ei, Genilson, porque esse aluno meu, ele mora no interior do interior, aqui, né? Caruaru é interior, então ele mora no interior do interior. E aí eu disse, ele ficou branco na hora, assim, ele ficou apavorado. E foi aí que eu me dei conta que pra algumas pessoas, essas lendas são muito verdadeiras, sabe? Então, assim, apesar da brincadeira que eu fiz lá, mas é muito interessante você perceber isso. Então, eu ao mesmo tempo, eu achei muito interessante a cena quando eu vi no filme da Perna Cabeluda, porque assim, a gente tem toda a construção dessa perna, né, ao longo do filme. Então você tem a cena inicial do tubarão, em seguida você tem a foto, né, que os policiais estão vendo ali, outro personagem sensacional, né, o ator lá que faz o Euclides, né, o delegado, maravilhoso esse personagem também, e ele faz toda a construção ali a gente vê que aquilo ali muito provavelmente é um corpo da ditadura que eles desovaram e tal, e aí você percebe que assim, né, provavelmente, eu acho que tá fica ali, bem né? marcado que aqueles dois filhos dele, né, o adotivo e o de criação, e o de verdade que ele falou, eles falam, né, que foi inclusive quando eles estão lendo no jornal que tem um estudante de agronomia perdido, né, e ele é negro, né, eles falavam assim, ih, rapaz, a gente pegou um dos bons, assim, e aí eles vão tentar lá limpar a barra deles porque foram eles que jogaram o cara no mar. Porque depois a gente vê que é o costume deles jogarem os caras no mar mesmo, né? Então fica muito claro assim, o Euclides, eu não sei se ele sabe,
disso ou não. Mas assim, os 2 filhos dele foram que fez isso. Ah, né? pra mim o Euclides sabe sim. Sabe sim, porque ele tá com o jornal e ele tá conversando com os filhos quando ele sim, fala, pode ser. né? Ele tá segurando o jornal e ele comenta, se eu não me engano, tá? Enfim. Mas de qualquer forma, o Euclides não é um policial lá muito limpo, né? Então. Então, enfim, é o rolê dele. Mas voltando pra perna cabeluda, Luciano. E aí? Não, sim, aí voltando pra história, é muito interessante como o Kleber Mendonça Filho faz toda a construção e aí do nada chega essa cena da perna cabeluda e a cena se passa na Praça 13 de Maio, aqui em Recife, que é uma praça que, tipo assim, todo mundo conhece, que é a praça onde o pessoal vai pra se pegar, entendeu? Tipo, se você quer uma imaginei, praça... porque tava uma pegação assim, foda, é tava um assim, monte mais ou de... menos até hoje. Caramba, o pessoal transando no meio da praça mesmo, com todo mundo ali, tipo, de boa, 9 horas da noite. Meu amigo, assim, eu acho que sim, assim, não comprovo, mas Como é não que você nego, sabe dessa entendeu? porra, Luciano? Pula, vira a página, passa o capítulo. Aí o que rola? Aí chega essa cena da perna cabeluda e eu fiquei, mas uma perna, porque eu entendi, beleza, é a mesma perna. Mas aí quando chega depois que a gente vê o jornal, tem alguém ali que eu não sei qual é a função daquele cara, que ele fala assim, a caricatura ficou muito boa, o desenho ficou muito bom e tal. E você vê a criançada doida pela história da perna cabeluda, então você vê que, tipo assim, novamente, é o roteiro mostrando pra gente todas as instâncias do filme. Então, como é que a imprensa, que a gente meio que vai tendo certeza disso ao longo do filme, né? Mas aí, talvez, eu acho que foi o primeiro momento que eu disse assim, o roteiro tá também chamando a atenção do que a imprensa tinha que olhar, do que a imprensa tinha que observar. A imprensa não podia divulgar a verdade, então ela tinha que ficar se baseando nesse tipo de narrativa. Então, inventar uma história como da perna cabeluda, entendeu? O jornal tava vendendo a rodo, então as crianças estavam doidas pra saber mais dessa história, né? Tanto é que logo em seguida a gente tem praticamente a mesma cena retratada lá na casa da dona Sebastiana, né? Que tá a estrangeira lá lendo o jornal e a Valentina diz assim, não, lê é legal, eu gosto do seu sotaque, lê que fica mais interessante. E aí você vai tendo toda a construção e tal. Então, assim, é uma forma também da história mostrar pra gente, olha, é assim que a imprensa da época tinha que funcionar, que ela não podia contar, né? Então, assim, aí fica aquela, como sempre, vamos fazer uma analogia com hoje, né? Quando você vê qualquer partidário de direita dizendo que vive numa ditadura, aí a gente entende que aí vocês entendem que esses caras, não é que eles não sabem que a gente não vive, eles sabem sim, é óbvio que eles não sabem, eles estão criando uma narrativa, mas você vê que claramente, assim, não tem como comparar o que é viver numa ditadura do que é viver quando você diz que acha que vive numa ditadura, entendeu? Não se compara. Sim. Eu dei uma pesquisada sobre essa lenda e aí eu acabei caindo num artigo do site Aventuras na História, que eles explicam de onde que essa lenda foi criada, né? E aí eles falam nessa reportagem que eles sabem quem é o autor da perna cabeluda. É um jornalista que também é autor, né, de algumas obras literárias, chamado Raimundo Carreiro. E ele trabalhava... Sim, Raimundo Carreiro. Exato, você conhece, né? E ele trabalhava no sim. Diário de Pernambuco, e nesse período onde ele criou essa lenda, ele disse em reportagens que ele tinha com os colegas ali na redação brincadeiras, né? Brincadeiras de trabalho. E um dia chegou um colega dele, muito afobado, e falou, gente, embaixo da minha cama tinha uma perna cabeluda. E todo mundo, como assim? E o resto do corpo? Ele não tinha. E aí isso virou uma piada interna ali, e quando ele recebeu, né, a incumbência de criar uma coluna pro jornal, né, onde ele estava cobrindo a coluna policial com casos, né, que eram entendidos como absurdos, ele colocou a história da perna cabeluda. Só que quando a gente pensa um pouco nisso, e essa reportagem até apresenta isso, foi nesse espaço também que o Raimundo conseguiu, através dessa lenda, falar de casos de violência que tinha contra essas pessoas. E aí, pensando nisso, quando a gente olha o que o filme coloca, né, a perna vai, enfim, bater, dar rasteira, machucar, são os casais gays,
né? São as Sim, pessoas... é Entende? bom destacar isso. Uhum. Né? Então, assim, é realmente isso que tinha. Então, se você pegar um jornal daquela época, você vai encontrar realmente relatos desse tipo, que é uma perna cabeluda que ataca pessoas. E aí tem toda uma possibilidade de estudo também que essa reportagem apresenta, de que muitas pessoas utilizavam essa lenda urbana como uma forma de alertar para as pessoas potenciais lugares de perigo de batida policial, que era onde policiais estavam espancando civis, ou casos de violência doméstica, né, onde o marido espancava a esposa, então não era o marido que espancava, era a perna cabeluda que apareceu lá e espancou ela, sabe? Então, Caramba. cara, é bem interessante, e aí isso explica também, né, o porquê que a perna tá ali e o Kleber vai por essa linha de mostrar, né, esses casos de violência que são contra pessoas também marginalizadas dentro dessa sociedade de 1970, né? Ou seja, pegando pelo seu raciocínio, então, se a gente pega a linha narrativa do filme, o que você acabou de... Eu não sabia nada disso que você falou, não sabia que tinha sido... Não sabia, admito, não sabia nada disso. Então, ou seja, no fundo, o que aquela matéria estava fazendo era alertando as pessoas que a Praça 13 de Maio não era mais um local seguro, entendeu? Se a gente parar pra pensar, né? Sim. Caraca, genial, genial. Legal, né? Muito interessante. E aí isso puxa para toda aquela coisa que a gente sabe, estudando a história da ditadura militar no Brasil, que era a forma como os jornalistas e os artistas tinham que utilizar para driblar a censura. Então, ser mais criativo mesmo, né? Ser criativo através de uma construção de uma lenda urbana, ser criativo através da adaptação de uma letra de uma música que vai ser aprovado, né, por eles, enfim. E assim vai, sabe? Então, é uma ferramenta também. Ao mesmo tempo que essa ferramenta, ela também acaba protegendo os casos de abuso policial, porque no próprio filme, embora a gente tenha, né, essa cena, esse curta da perna cabeluda que tá espancando essas pessoas em situação, né, de marginalização, o que acontece? Tem também um conto que aparece no jornal, que é da perna cabeluda que roubou a perna que tava no tubarão. E a gente sabe que, na verdade, a perna cabeluda não roubou nada, foram os policiais que foram lá corruptos e tiraram, né, através de corrupção aquilo e descartou. Então, assim, essa perna sumiu. Nossa, gente, quem que foi? Cara, foi a perna cabeluda, né? Então, isso pode ser usada, né, essa lenda, pros dois lados, né? A imprensa pode trabalhar pros dois lados. E nesse caso de falar que a perna cabeluda pegou a perna lá que tava no tubarão, isso não tá ajudando em nada, não tá alertando nada, entendeu? Tipo, isso é verdade. É feito só pra desviar a atenção e pra mentir mesmo, né? Pra proteger a corrupção policial. Mas falando na bendita da perna que foi roubada, do corpo jogado, eu quero fechar esse episódio falando sobre uma outra coisa que ficou na minha cabeça, que é o uso do tubarão no filme. Porque a gente tem ali o tubarão como um animal que vai aparecer numa cena mega absurda, também com uma estética bem diferente, né, do restante do filme. Meio parecida, ouso dizer, com a estética do curta-metragem, que é uma cena completamente absurda. Esse tubarão, ele tá morto, ele tá com uma perna humana dentro dele, numa sala de pesquisa, em um instituto de pesquisa, onde tem essa pesquisadora que tem medo de ferir a carcaça do animal morto, né, da espécime. Mas ela age com total naturalidade ao retirar a perna humana de dentro dele. Então, me dá uma sensação que ela tá muito mais preocupada com a vida animal do que a vida humana, porque pedaços de pessoas, corpos de pessoas, jornal cobrindo o rosto de pessoas mortas, isso já é o cotidiano. Em paralelo a isso, nós temos o cinema da cidade, onde o Alexandre, que é o avô do Fernando, o sogro do Marcelo / Armando, pai da Fátima, trabalha, voltando a passar o filme Tubarão, que vale a pena lembrar, o Tubarão ele foi lançado em 75, e o filme se passa em 77. Então esse filme volta pro cinema por causa desse caso, desse tubarão que foi encontrado morto com uma perna dentro dele. E nós temos aqui o Fernando, que ele é uma criança, que ele tem pesadelos
só de ver o pôster do filme. E ele tem uma criatividade ali, né? Ele desenha tubarões, ele manda cartinhas pro pai cheio de tubarões, e ele é proibido de ver o filme justamente porque só de ver o pôster ele já tem um pesadelo, então o pai vira e fala, você não vai ver. O pai tá certíssimo, inclusive. Só que indo lá pro final, a pesquisadora que a gente vê lá da universidade que vai entregar pro Fernando adulto, já médico, bem, tranquilo, então essa criança sobreviveu, essa criança está bem. Ela entrega pra ele um pendrive com os testemunhos sobre a morte do pai dele, né? Ou a vida do pai dele, né? Aquele breve período que a gente tem contato ali no filme. E eles estão conversando e o Fernando fala pra ela aleatoriamente que ele parou de ter pesadelo quando ele era criança, quando ele viu o filme, O Tubarão. Então, ver o pôster e não saber do que se trata, ter só uma imagem apresentada por alguém, sem ter tido acesso ao documento em si, pra ele gerava pesadelo. E quando ele tem acesso à verdade do que o filme trabalha, né, que é assistir o filme, ele ficou em paz. E eu acho que isso tudo é tão simbólico, sabe, gente? Desse poder que conhecer mais sobre a vida do pai do Fernando, ou sobre a nossa própria história, as nossas próprias dores, angústias e orgulhos, isso tudo, esse resgate da memória, ele permite a gente, enquanto ser humano, preencher uma lacuna onde, se ela tá em aberto, o que entra é um medo. E é um medo que ali pro Fernando sufoca ele, porque ele se recusa a falar sobre a vida do pai dele com ela. E claramente a gente vê que assim, olha, eu não vou falar sobre isso porque isso pra mim, não vou falar, entendeu? Isso é uma dor muito grande, né? Eu sou muito legal, mas isso não. E eu tive toda essa brisa porque, na minha interpretação, eu acho que ela meio que tá entregando pra ele, nesse pendrive, um acesso ao que seria a simbologia do filme pra ele quando ele é criança, sabe? Tá aqui, ó, se você quiser encontrar respostas. E eu acho isso muito, muito, muito poderoso, muito, muito bonito. E aqui, né, enfim, também tem a skin historiadora, né, que entra na parada, não tenho como negar. Mas eu queria, enfim, a partir do que eu falei, ou a partir dessa cena final, que vocês trouxessem um pouquinho o que vocês acharam do final do filme, né, com o Fernando adulto, com esse trabalho de pesquisa dela, com o ato dela pegar isso de uma maneira escondida e entregar pra ele, o final dessa história, né, o porquê que essa história existe. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, é que a Shea trouxe vários pontos de uma vez só, viu? Não sei, queria talvez dar uma destrinchada nisso. Manda ver. Eu acho que assim, a história do Tubarão, a história do Tubarão é muito boa, né, cara? Porque a história do Tubarão, eu concordo com você. Eu acho que ele é a grande metáfora do filme pra você entender o que tá acontecendo com aquela família. Eu acho que foi uma maneira de colocar ali. Ao mesmo tempo, eu acho que o Tubarão tem outra coisa que o Kleber Mendonça, ele tá fazendo uma coisa que também o pessoal gosta muito de fazer lá fora, que é referenciar o cinema. Né? Se a gente pensar também, por que chama Agente Secreto? Não sei se vocês se lembram, tem uma parte que tá perto do final do filme que mostra o Marcelo assistindo um negócio na televisão quando criança, vendo uma coisa quando criança, que passava o Agente Secreto. Sim. Né? Tipo, que era um seriado. O Agente Secreto. Né? Então, assim, tem isso. A própria ideia, tipo, de que o Kleber, a gente falando que ele não é muito sutil, né? Quando a gente pensa em Bacurau, eles se protegem aonde? No museu e na escola. Que maravilhoso! Né? E quando você vê aqui, aonde que tá sendo contada, tipo, a verdade? É no cinema, né? A verdade, realmente, as fitas da onde que a moça teve acesso depois, né, aquela estudante vai ter acesso, que contam a real coisa que tá sendo contada, ela é gravada dentro do cinema. Sim. Né? Sim. Então, não é nada sutil. O cinema vai ser utilizado pra te contar a verdade. Né? Então, eu acho que trazer a ideia também do mito do tubarão, acho que ele serve meio como uma metáfora pra isso, mas também eu acho que tem uma questão estética de falar sobre o cinema em si, né? E trazer essas coisas. Né? Sobre daí que você falou, daí, acho que da metáfora, concordo, eu acho que ela serve pra amarrar, né, tudo, e eu gosto porque ao mesmo tempo, eu gosto muito da estética geral desse filme, porque às vezes a gente assiste os filmes e eu acho que eles são muito diretos, e tá certo que eu não acompanho tanto cinema brasileiro, mas eu às vezes sinto um pouquinho de falta de alguma coisa um pouco mais lúdica, e esse filme tem muito isso. Essa cena inicial do tubarão, ela parece que ela não tá dentro daquele filme. Parece que ela é colada, né, por cima, né?
Ela causa uma sensação de estranheza que ele te leva pra aquele lugar. Tipo assim, gente, a gente não está num tempo normal. Né? Eu tô te contando quase como se fosse uma fábula, alguma coisa assim, né? Aquele negócio tá muito fora de tudo. Ao mesmo tempo, não é uma coisa impossível, né? Tem ataques de tubarão no Recife. É possível que em determinado momento encontrasse isso. Mas esse fato tão raro sendo jogado ali de uma maneira tão, como a Dor falou, de comum, a moça tá ali, eu sinto que pra ela é um dia comum. Eu tô fazendo uma autópsia num espécime que foi resgatado, né? Mas quando você olha a cena, cara, ela é uma cena impossível, né? A galera tá fazendo uma autópsia de um tubarão gigantesco, assim. E não é um tubarão pequenininho, mano. O bagulho é, porra, velho, é enorme, né? E aí eu acho que presta isso. Inclusive daí, no final, com o Fernando, né? Falando também, né? Você tá perguntando no final. O Fernando, quando ele fala que o hospital onde ele tá era um antigo cinema. Né? Sim. E, é onde ele vai ter a resposta, né? Ele pode... Onde ele recebe as fitas também é nesse lugar, né? De novo, né? De novo é um lugar de verdade. Né? É um lugar seguro. É um lugar que é contada a verdade. Isso, então. Eu gosto disso, só uma observação, porque agora pensando nisso que você tá falando, né, de ser o lugar onde é contada a verdade, agora é um hospital, é um lugar onde se pratica ciência. Então, sabe? A gente espera, né? Sim, por favor. Mas eu acredito no Fernando. O Fernando me parece ser um cara gente boa. Não, e ainda tem um outro ponto que a Domênica acabou suscitando, que a cena do tubarão, por exemplo, ela podia se passar em qualquer lugar. Ela podia se passar numa praia, ela podia se passar com um grupo de pescadores que acabou de pegar aquele tubarão, mas ela se passa dentro de uma universidade. Tipo, na Universidade Federal de Pernambuco. Então, novamente, assim, é muito interessante o que a associação que a Dor falou e o que você falou, Basso, sobre os locais as cenas lá em Bacurau, porque, ou seja, o Kleber Mendonça Filho, ele é muito cuidadoso, né, até nos locais onde se passam as respectivas cenas, assim, não é ao acaso também, né? Não é, né? E as pessoas que estavam ali eram pessoas basicamente a história toda do Fernando é alguém, cara, eu sou um professor de uma universidade pública que desenvolveu pesquisa com dinheiro público e a gente quer reverter isso pra comunidade. E aí vem o cara falando, não, isso aqui vai dar muito lucro pra minha empresa, né? Entendeu? E se enfiando, e aí, tipo, o cara se enfia no meio de um órgão público como se ele fosse dono, né? Então, as pessoas que estão resistindo a esse cara são o quê? São professores, são pesquisadores, são pessoas de ciência, são pessoas que... É a dona... Esqueci o nome da síndica. Sebastiana. A dona Sebastiana, que ela falou, fui uma anarquista, fui uma comunista. É essa pessoa agora que tá resistindo a isso, né? Quer dizer, o recado é muito claro, né, sobre o que ele tá colocando. Não é à toa, as localidades não são ao acaso nem nada. Tudo aquilo ali, então quando o cara coloca, e assim, tudo isso pra falar o quê? Se o cara tá tão preocupado com isso, não é à toa que essas coisas foram reveladas num cinema, que depois foi transformado no hospital, mas ainda tem a ideia ali, tipo, principal. E a ideia que eu acho que é de... Como o filme inteiro fala muito sobre memória, é a ideia, tipo, de que a gente precisa entrar em contato com esse passado para poder começar a se curar um pouco desse trauma. Sim. Né? Assim como o Fernando, quando assistiu o filme, começou a parar de ter pesadelo, né? Por quê? Porque, cara, eu consegui entrar em contato com isso, eu enfrentei isso, eu fui a fundo disso pra saber mais, pra poder superar isso. E assim, é uma coisa que a gente tentou fazer aqui, sei lá, poxa... A Dilma tentou fazer a Comissão da Verdade e caiu por conta disso, né? Basicamente. Tipo, os militares odiaram que tinha uma Comissão Nacional da Verdade, que não era nem pra imputar responsabilidade a alguém, porque eles não podiam ser criminalmente acusados por causa da lei da anistia, mas só o fato de você dar respostas e você colocar aqui, fulano de tal sumiu no governo de tal, foi tal delegacia, sobre tal cara que ele sumiu, aonde é que esse cara tá, onde é que tá o restante das ossadas desse cara, onde é que tá, o que foi feito com ele, independente se isso podia ser, os caras estavam blindados
judicialmente pra não receber nenhuma repercussão disso, mas pra eles era um absurdo que isso sequer viesse à tona, né? É. E aí você olha e fala, por quê? Porque, meu irmão, enquanto a gente não tratar disso, e a gente não trata, né? A gente cada vez que a gente tenta buscar alguma coisa, acontece uma merda que faz a gente voltar dois passos pra trás, né? Sim. Enquanto não for, não vai superar como nação esse trauma. A gente não vai superar, não vai parar de ter pesadelo com isso. Não, né? não. Enquanto a gente não ouvir essas fitas, não dar esses nomes, a gente não vai. Inclusive, acontece a mesma coisa que acontece com Missão da Verdade, que ela é fechada e não deixa gerar conclusões com o pessoal, porque falou, puta, começou a surgir nome de gente muito forte, então a pessoa recolheu as fitas. É isso que... Sabe? Perfeito. Assim, cara, perfeito. pra mim não tira que assim... Eu falei, cara, é que assim, elas estavam numa redação de jornal, né? Então, a Comissão da Verdade foi uma instituição, tipo, feita pelo governo com a ajuda da sociedade civil, né? Era uma outra coisa. Mas assim, podia tranquilamente aquilo ali ser a Comissão da Verdade. E na verdade, esses segredos, né, desse período tão complicado da nossa história, enquanto nação, assim como outros períodos também complicados da nossa história, né, mesmo dentro de instituições privadas existe essa negação, esse acesso. Então, não precisa mexer com um militar, você tá mexendo com alguém que tem dinheiro. Entendeu? Então, assim, não vai falar. Por quê? Porque enquanto elas estão lá no começo e não existe, né, realmente a imagem de que o... Como é que eles chamam? Sem Gigliotti? É isso? Eu não me lembro como pronuncia. Ele diz que é Dinote, alguma coisa assim. Dinote, né? Enfim, se a gente estiver pronunciando errado, gente, desculpa. Mas, enfim, o italiano, né? E aí tem, de novo, uma referência a Bacurau, né? Porque o cara fala, eu sou italiano, né? Igual no Bacurau, enfim. Não, Girotti. Eu tava vendo aqui, Girotti. A gente tá falando errado. Perfeito. Então, o Girotti, claramente, ele é um cara que tem poder. E aí, enquanto não tem o nome dele ali, vambora. A partir do momento que, peraí, você tá falando que, sei lá, o dono de uma das maiores empresas do país, entendeu? Fala pra mim que o Roberto Marinho tava envolvido. Entendeu? Eu pensei nesse exemplo. Não, você não vai fazer isso não. Você não vai publicar isso não, porque isso aqui... Entende? E aí você tira, né? E olha que maluquice, gente, porque isso é, no final das contas... tirar o direito da própria história da pessoa que sobrevive, né? Até hoje, a gente tá gravando isso em 2026, o trabalho da Comissão da Verdade é super importante, mas a gente tem ainda pessoas que não sabem o que aconteceu com as pessoas que sumiram na época da ditadura militar, sabe? A gente tem essa sombra. Ainda, eu digo mais assim, não é só uma coisa com a pessoa e com os familiares. É com a uma sociedade, negativa né? Nossa, da sociedade, Sim. a gente não tem direito de saber o que aconteceu. Exato. Entendeu? Assim, sim. eu sei que tem o filme trabalha muito na esfera pessoal, né? Inclusive, o Lucien falou dele ter ficado emocionado. A parte que eu fiquei emocionado de verdade foi com o Wagner Moura Fernando, entendeu? Maravilhoso. Conversando, não conseguindo falar sobre o pai, falando pra menina que ela devia saber mais sobre ele, mais sobre o pai dele do que ele mesmo. Você entendeu? Conhece mais meu pai do que eu, né? Então, assim, aquela parte pra mim foi muito, assim, aquela parte foi a parte que eu chorei no filme, eu não chorei no restante, entendeu? Mas aquela que eu falei, cara, que foda, né? Inclusive Wagner Moura, puta que pariu, né? Você vê o Marcelo barra Armando e você vê o Fernando, né? Não tem nada de uma pessoa na outra, né? Mas assim, eu sei que tá contando essa história pessoal, mas a gente, como sociedade, a gente tem que ter direito de saber sobre isso. Com certeza, com certeza. Todos nós, né? Eu entendo quando a arte, né? Seja a literatura, seja o cinema, seja a música, enfim, ela personaliza essa experiência da sociedade pro indivíduo. Eu entendo, porque eu sou uma pessoa, então trabalhar essas grandes questões humanas, me colocando na situação, fica mais fácil de eu criar empatia e entender. Mas tem isso mesmo que você está falando, né? Que quando o Estado nega as respostas para isso, ela não tá negando só para as pessoas que são diretamente vítimas dessa violência que o Estado colocou. Ela tá negando um direito à nação de saber, porque todos nós somos brasileiros. Todos nós temos direito de saber o que aconteceu com essas pessoas e de exigir, né, que os responsáveis, enfim, passem, né, pela punição e tudo mais, sabe? Isso é um direito nosso.
né? É um direito humano, mas é um direito do brasileiro, da pessoa brasileira. E isso é negado pra gente desde o fim da ditadura, né? A gente tem esse problema, a gente não fala sobre isso. E quando a gente fala que existiu ditadura e a gente nem toca muito na profundidade, tem todo esse sistema, né? Do funcionamento de imprensa e de polarização, e entra todas as outras coisas que o filme não trabalha, como, por exemplo, esfera educacional, religiosa e outras coisas, para barrar isso, né? É uma disputa num campo ideológico fortíssimo, do qual ninguém ganha. Sai todo mundo perdendo numa dessa, né? Então, é bem complicado. E eu gosto muito, assim, eu não sei... Luciene, te incomodou o fato do Fernando ser interpretado pelo Wagner Moura? Não incomodou, não. Eu achei até porque, assim, não sei, se alguém se incomodou, é o que a gente mais vê em Hollywood, né? Tipo, aparece o personagem, o pai, e aí o pai morre, anos depois aparece o filho é a cara do pai, né? E tipo, venhamos e convenhamos, Cavaleiro do Zodíaco, o Ikki tem o cabelo azul, o Shun tem o cabelo verde, e a mãe era a mesma, né? E a mãe tem o quê? O cabelo, sei lá, amarelo? Não sei. Então, tipo, ninguém critica. O que eu tô dizendo é que não faz sentido. Essa crítica pra mim não faz sentido. Mas eu tenho uma crítica sobre esse final, assim, eu vou ser o chato. Mas não é sobre o final em si. Vai, chato, fala, chato. Não é sobre porque depois eu vi que o pessoal não gostou muito do final, né? Mas eu achei muito bonito toda a construção do que você fez, fazendo toda a analogia aí do tubarão. Eu achei muito legal, muito, muito incrível, assim. Eu não tinha visto por essa perspectiva, mas eu achei muito interessante. Eu tinha visto uma outra perspectiva quando eu fui assistir algumas críticas sobre a questão da inconclusão, né? Que, tipo assim, a vida como vocês falaram, a vida das pessoas vítimas da ditadura ficou inconclusa, né? Então o final teria que ser meio inconcluso também. Mas não é isso que a minha crítica é bobinha, assim, mas foi a única parte do filme que eu fiz assim, aí não, né? Que foi assim, quando a estudante lá, ela volta pra casa, e ela tá procurando no computador dela o restante da história, né? Que aí a gente descobre que o Marcelo / Armando, o personagem de Wagner Moura, morreu de verdade, né? E você vê que ela tá com o filho no colo, ela pega e entrega o filho pro marido, e aí esta mulher tranquilamente vai viajar pra Recife. Não tem Skype, não. Tipo, não tem outra forma, não tem Google Meet, não tem... Não, essa parte me tirou do... Cara, eu achei muito conveniente, assim. Porque não tinha lógica pra ela ir pra Recife. Ela podia ter feito qualquer coisa, ela podia ter passado um Google Drive, sei lá, qualquer coisa. Não tinha necessidade. Tinha passado um Sedex, qualquer coisa. Esse pendrive tinha chegado na mão do Fernando lá. Mas essa cena... Eu fiz... cara, vou ser o chato. Não gostei dessa cena. Mas o resto do filme é impecável. Assim. Eu senti dessa cena, Lucy, particularmente, eu fiquei sentindo que eu falei assim, cara, pelo menos o que me pareceu, tá? Que, assim, cara, os caras querem colocar essa obsessão, né? Porque a amiga dela saiu da história, foda-se, e falou que não tava muito ligando, né? Porque não fica muito claro, né? Parece que é um trabalho de conclusão de curso, ou um estágio que elas pegaram, né? Uma coisa assim, né? Não dá muito certo o que é aquilo ali, né? Não deixa muito claro, mas parece que pra ela virou uma obsessão. Ela se importa, né? Mas acho que o filme falha em mostrar... Eu entendi que o filme queria que a gente entendesse que era uma obsessão dela, mas eu também concordo com você que falha. Aí acho que ele tenta dar uma explicação falando depois que ela sempre quis ir pro Recife, porque ela tá em família lá, né? E nesse momento eu juro pra você que eu fiquei com medo. Nossa, sim! Porque quando ela começou a contar que ela também tinha família ali, que ela tinha uma história com a avó dela, que ela nunca conheceu, que ele nunca viu, eu olhei e falei, rapaz, se você falar pra mim que essas duas pessoas são parentes... Não é? Eu achei que é pra esse lado. Mas assim, eu concordo com você, assim, é muito fraquinho, mas eu também não acho também que seja ao mesmo tempo não acho que tá um problema pro filme isso. Não estraga o filme, não é nada disso. Tipo, não é algo que, como é que se diz, acaba com a experiência do filme, não. É um detalhe, mas é porque, como eu sou pai, eu fiquei pensando na cena, eu vou chegar pra minha esposa assim, então, tô indo pra um lugar pra entregar um negócio pra uma pessoa, fica aí com o nosso filho, e é isso, um abraço. Nunca!
Cara, Vanessa nunca ia deixar isso acontecer. Como é que estresse que você vai... Não. Então, assim, mas novamente, assim, é só um detalhe que é um detalhe particular. O filme em si, ele é muito grandioso. Uma coisa que o Basso acabou citando, né, que eu falei no começo, assim, que eu fiquei emocionado, porque, assim, eu nasci em 1981. Então, completa exatamente esse ano 45 anos. Então, assim, quando eu vi o filme e quando eu comecei a observar, é muito interessante, né? Você observa Bacurau, você observa que ele escolheu uma localidade ali geográfica, então é um filme meio fechado, né? E tal, então não é um filme tão... Mas esse filme, ele é muito amplo, entendeu? Ele é muito grandioso, assim. Sim. Então, a ele reconstrução de época... Isso, a reconstrução de época é muito impressionante. Eu ficava o tempo todo, assim, não sei se por uma desconfiança, mas eu ficava procurando, sabe? Caraca, aonde vai passar um carro do dia de hoje? Não, cara, é tudo muito bem feito, os carros de época, as roupas. E esse filme me lembrou uma coisa que eu não poderia deixar de falar antes da gente encerrar, que é assim, minha mãe e meu pai viveram no período da ditadura, né, e tal. E aí, em algum momento, eu e minha irmã, a gente questionou, tipo, e aí, mãe, como é que foi viver na ditadura? Tipo, que era? E a minha resposta da minha mãe é nada, mal. Sabe quando vocês hoje, não sei se vocês têm esse contato, mas eu tenho contato com adolescentes, então quando eu pergunto pros meus adolescentes como é que foi a pandemia pra eles, assim, e eles fazem nada demais, normal, tipo, sabe, e eu ficava assim, e aí você observa esse filme e você vê o que é que essas pessoas estão, porque a ditadura tava rolando, as pessoas estavam vivendo, por exemplo, as pessoas estavam ali na casa da dona Sebastiana, mas a primeira cena do Wagner Moura chegando na casa é todo mundo brincando carnaval, entendeu? Então, ou seja, a ditadura existia, mas as pessoas estavam vivendo do seu jeito, com suas limitações, mas as pessoas estavam tentando levar sua vida, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que é muito característica do nosso país, entendeu? Tipo, da gente tentar viver apesar de todas as dificuldades que a gente tem, entendeu? Não é vitimismo, não é assim, não é querer ser mártir, não. Mas eu acho que isso é uma coisa muito nossa, assim, e isso é muito interessante porque me lembrou essa fala da minha mãe, sabe? Do tipo, que a minha mãe nunca falou nada demais da ditadura. Minha mãe, na verdade, e meu pai sempre foram muito fãs da Jovem Guarda, então, e todo mundo sabe o que era a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda era uma cortina ali, uma cortina musical pra esconder as músicas de protesto que existiam, né? Então, Roberto Carlos era vendido como bom moço e tal. Então, ou seja, meu pai era fãzaço de Roberto Carlos. Mas, assim, é muito interessante observar o filme por esse espectro, assim, por isso que eu fiquei emocionado, porque além de ver essa Recife que eu sempre vi por fotos, nas fotos que meu pai e minha mãe tiraram da gente pequeno, me lembrou essa fala da minha mãe, sabe? Enfim, achei muito... O filme é muito, muito nostálgico nesse sentido, assim, trouxe uma sensação muito, muito nostálgica pra mim. Eu acho que o Ainda Estou Aqui, ele conversa muito com isso também, né? Porque quando a gente pensa em períodos grandes da história, a gente tem uma sensação de que, nossa, o mundo acabou e padronizou-se tudo e tudo era assim? Não, gente, não era. Lógico que não era. Nunca é. Sim, a vida continua. Eu acho que tem sim um aspecto de ser latino-americano e como a gente lida com isso, mas as coisas coexistem, né? Porque a gente tem uma tendência a imaginar que, então, se as pessoas estavam, por exemplo, pulando o carnaval, então a ditadura não foi ruim. Não confundam as coisas, né? A ditadura foi ruim, ponto, mas lá também existia a possibilidade de pular carnaval. Inclusive tem uma ceninha no filme que pra mim ela é muito interessante nesse sentido, que é quando ele tá saindo lá do trabalho dele, a galera tá pulando carnaval na frente, ele precisa atravessar pro outro lado, e ele olha e ele vai pulando, né, no meio das pessoas. Porque é isso que a gente faz, né? A gente se adequa ali naquele momento e a gente passa e segue em frente, né? É curioso, assim, eu achei bem legal essa cena. Eu gostei bastante. E eu acho que o filme como um todo, ele é bastante real, sabe? Ele é bastante real. Eu achei um filmaço, gente. Achei um filmaço. Estou torcendo para trazer Oscars para cá, porque eu acho que merece. Ah, tomara, né? Poxa. Você apostaria em Oscar, Basso? Você acha que vem mais algum? Olha, eu acho que... Se eu perguntasse pra mim uns 2 anos atrás, não. Mas acho que depois do Ainda Estou Aqui, eu acho que o pessoal me parece que
meio que descobriu lá fora, ou arrumaram uma brecha ali que entrou ali, que caiu nas graças do pessoal do cinema brasileiro, né? E o Wagner Moura, ele tá dando entrevista em tudo que tá lugar lá, né? Sim. Eu sei que os talk shows são pagos, gente. Eu sei que o Kleber Mendonça deve estar injetando dinheiro pra isso acontecer. Só que assim... Ele não, assim, né? tipo, A produtora, porque coitado. É... Não, o Kleber Mendonça mesmo, eu tô falando, tipo, que é o produtor do filme, né? Ele não é o produtor, ele é só roteirista e diretor. Ah, tá. Não sabia. Bem, então desculpa. Mas assim, tem mais gente pra pagar que eles podiam escolher pra quem que eles queriam receber lá de quem que eles queriam receber dinheiro pra fazer entrevista, né? E o Wagner Moura tá dando entrevista em tudo quanto é lugar, né? Tipo, deu entrevista pra Drew Barrymore, deu entrevista naqueles talk show noturno lá não ele, mas igual o Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, né? Então, não sei, cara. Eu acho, assim, pô, foi indicado, né, cara? Pô, só ter sido indicado, caralho, eu já acho foda pra caceta. Inclusive, o Agente Secreto, a gente tá gravando isso no final de janeiro de 2026. E na listagem, né, de outras premiações que estão rolando por aí, dos filmes... Vou até passar pra vocês a quantidade, ó. São 47 filmes, tá? Premiados até o momento dessa gravação. Dos 47 filmes, ele é o segundo filme mais premiado até agora. Ele tá atrás só do Uma Batalha Após a Outra. E ele tá à frente do Pecadores também, que é um filmaço. Caraca, então, assim, muito bom. Então, assim, as chances são altas, né? Não acho que leva... melhor filme, tá? Isso eu não acredito. Mas eu acredito que tem uma possibilidade, sim, talvez de melhor ator. Eu acho que talvez melhor filme estrangeiro, né? De língua estrangeira. Estou na expectativa, gente. Eu quero muito Oscars. E assim, eu adoraria ver o Wagner Moura subindo lá e chamando todo mundo de cachorra em cima do palco. Ou falando... Isso não vai acontecer. Não vai. Ou falando pra aquele espanhol, né? Pede pra sair. Seria legal, vai. Também seria bem legal aquele espanhol que ficou falando mal lá. Falou que a gente é tudo ultranacionalista e que se a gente colocasse um sapato no Oscar, o sapato ganharia. Ai, meu Deus, é isso, né, gente? Essas coisas que a gente é obrigado a ver. É uma benção a ignorância, né? Mas enfim. Olha, eu fico muito feliz, muito feliz de ter gravado esse episódio com vocês. Eu achei o Agente Secreto um filmaço. Adorei o nosso papo, gente. Obrigada pela companhia. Lucien, você quer deixar algum comentário final? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Tô muito feliz de gravar com você depois de tanto tempo, Lucien. Tava morrendo de saudades. Faz anos que a gente não gravava junto. Faz anos, né? O ano passado a gente ainda tentou, não foi? Mas aí rolou alguma coisa com o Benjamin. Eu não me lembro o que foi que rolou, que não deu. Mas, enfim, agradeço pelo convite. Espero que o pessoal que ouça o Perdidos tenha gostado do papo. Ao mesmo tempo, né? Por mais que a gente tenha falado aqui, o áudio bruto desse programa tá mais ou menos com 1h30. Não sei quanto vai ficar no produto final, mas tem tanta coisa ainda pra gente falar. A gente nem falou da metáfora do gato, né? Que Sim. vive na repartição Dona Sebastiana. A gente nem explorou tanto assim, né? As pessoas dessa repartição. Então, é um filme. A gente nem falou da Dona Sebastiana, que é nem falou direito dela, de mulher. Né? Mas assim, agradeço, obrigado pelo convite, espero que o pessoal goste do episódio, que coloquem suas impressões sobre o filme. O Oscar que vi, eu acho que é merecidíssimo pra esse filme, porque a gente tá só provando, né, a cada novo filme que a gente faz. O Kleber Mendonça, eu acho que não precisa provar mais nada, mas a gente já tá provando a cada filme que a gente faz que o cinema nacional é bom, ele sempre foi bom, né, assim que as pessoas têm essa birra ainda com o cinema nacional. Mas enfim, obrigado mais uma vez, desejo um ótimo episódio para todo mundo e espero ser convidado para novos. Estou disposto. Oba, fechou. E você, Basso, quer complementar alguma coisa? Declarar o seu amor por Dona Sebastiana, a melhor personagem do filme? Nossa, eu queria falar que não só da Dona Sebastiana, eu falei pra Domênica que eu saí do cinema e falei, não tem atores nesse filme.
Tipo, São todas todos pessoas personagens reais. reais. Entendeu? São todos personagens reais. Todo mundo que eu olhava ali, eu não achava que ninguém tava atuando, né? Pra mim era absurdo. Eu concordo com o Luciano, tinha muita mais coisa pra falar, cara, mas Sim. a gente tá fazendo um recorte aqui do que a gente tá com mais vontade de falar, mas eu acho que assim, e eu concordo muito com o Luciano que falou lá no início, esse vai ser um filme que vai ser estudado, cara, sabe? Vai ser uma coisa assim que eu acho ele mega redondo, mega introspectivo, ao mesmo tempo ele joga umas coisas na sua cara e outras coisas ele esconde. Eu acho que ele tem muitas metáforas assim que ele trabalha, uma questão estética muito legal. Falei, pô, assim, eu acho que vai ser um daqueles que vai, sabe, tipo, sei lá, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, sabe, que o pessoal ficou 150 anos, né? Até hoje, né, ele é estudado, ele é referência. Entendeu? Eu acho que vai ser um negócio assim, cara. Eu fiquei genuinamente, assim, surpreso. Eu saí de lá com a cabeça cheia, não à toa. Eu, com a Domênica, assistimos o filme, falei assim, cara, a gente precisa gravar de sujar. Né? Pra não perder, né? Faz 3 dias que a gente assistiu o filme. Sim. Né? Sim. Então, eu achei, porra, muito, muito, muito foda. Faz 3 dias, gente, que eu não consumo nada de literatura ou de filme porque eu não queria perder nada, né, dessa experiência. E aconteceu uma coisa muito interessante que foi, a gente voltou do cinema, a gente teve uma longa conversa, eu dormi no outro dia, eu acordei, encaixou tanta coisa. E eu acho que esse filme é isso. É por isso que eu falei lá no começo, né, ele é um filme pra ser processado, pra ser digerido, pra ser conversado, pra ser analisado. E assim, a internet tá cheio de episódios de podcast, artigos, vídeos, enfim, análises, né, de profissionais do cinema, análises de outros tipos de profissionais. Eu acho que é o poder da arte, eu acho que vale a pena. Eu desejo de verdade que os recortes que nós fizemos tenham acrescentado coisas novas para vocês. Essas são as nossas visões, né, e análises a partir daquilo que a gente tem de experiência, seja acadêmica, seja de vida, seja do lugar da onde a gente vive, falar sobre a vida, a sociedade e refletir sobre a nossa humanidade é bom demais. E eu sempre falo aqui no Perdidos que a literatura e o cinema, a TV, ajuda muito nisso, são ótimas ferramentas. Então eu espero que este episódio tenha acrescentado algo de bom na sua vida, ouvinte, e espero que a gente ganhe muitos, muitos Oscars. Mesmo sem o Wagner Moura responder ao meu desejo, porque claramente ele vai ouvir esse episódio, né? Seria muito legal. Claro, ele vai ouvir, tenho certeza. Com certeza. Né? Queria muito que ele me chamasse de cachorro novo, mas já que ele não vai, tudo bem, não tem problema. No meu coração ele vai, que é o que importa. Bom, a gente fica por aqui. Daqui 15 a gente volta. Eu desejo uma excelente semana para vocês. Boa quinzena. Até o próximo episódio. Um beijo. Você acabou de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Este episódio foi apresentado por mim, Domênica Mendes, pelo Sr. Basso e pelo Lucien. A pauta e produção do episódio são minhas. A edição é do Ace Barros. A vinheta foi narrada por Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Eu sou a Domênica e eu te espero no próximo episódio. Até lá!